Aninhada nas tranquilas colinas do oeste de Massachusetts, a casa de Rachel Maddow não se parece em nada com o mundo eletrizante que ela comanda na tela. É aqui que a mente mais brilhante do jornalismo americano se afasta dos holofotes, trocando as notícias de última hora por varandas espaçosas, o ar fresco da manhã e uma vida construída sobre privacidade e propósito. Hoje, vamos adentrar esse mundo, seu santuário, seu ritmo, seu refúgio, para explorar a casa que a mantém com os pés no chão, para além das luzes do estúdio. A história de Rachel Maddow começa longe dos holofotes, em uma casa modesta em Castro Valley, Califórnia, onde o sol da manhã entrava pelas janelas e a disciplina moldava cada canto. Ela nasceu em 1º de abril de Language Not Registered for Generation, em uma família católica conservadora, criada por um ex-capitão da Força Aérea e uma administradora escolar que acreditavam no trabalho árduo, na ordem e na resiliência silenciosa. Esses valores permaneceram com ela, mesmo quando percebeu cedo que não se encaixava completamente no mundo em que cresceu. O ensino médio a tornou mais forte. Ela desafiou seu corpo praticando basquete, vôlei e natação, encontrando conforto na repetição e na rotina. O esporte lhe dava estrutura, mas os livros lhe davam direção. Quando partiu para a Universidade Stanford para estudar políticas públicas, ela carregava consigo tanto a disciplina de uma atleta quanto a curiosidade de uma pensadora. Então, surgiu um dos primeiros momentos de clareza em sua vida. O jornal da faculdade revelou acidentalmente que ela era lésbica. Seus pais descobriram não por meio de uma conversa, mas pela imprensa. Foi um momento repleto de medo, exposição e incerteza. No entanto, esse foi o primeiro grande ponto de virada. Rachel aprendeu a se manter firme mesmo quando se sentia desconfortável. Essa lição se tornaria, mais tarde, a espinha dorsal de sua carreira. De Stanford, ela se mudou para Oxford com uma bolsa de estudos, estudando política no Lincoln College e, eventualmente, obtendo seu doutorado em filosofia em Language Not Registered for Generation. Ela viveu frugalmente, leu incessantemente e refletiu sobre ideias de justiça, poder e as pessoas que frequentemente ficam à margem da sociedade. Ela não sabia na época, mas esses anos acadêmicos tranquilos estavam construindo a voz na qual milhões um dia confiariam. O trabalho, porém, não chegou com aplausos. Seu primeiro emprego no rádio, em Massachusetts, pagava tão pouco que ela morava em um apartamento minúsculo e, com muita determinação, foi reconstruindo sua vida. O programa matinal com Dave, o farto café da manhã e uma série de programas de entrevistas no início da manhã lhe deram espaço para praticar, errar, se adaptar e aprimorar seu raciocínio. Cada microfone parecia pequeno, mas cada um a aproximava do lugar onde sua voz faria a diferença. O sucesso foi gradual e irregular. Uma participação especial aqui, um pequeno segmento ali, depois o programa Sem Filtros, e então o programa de rádio com Rachel Maddow. Cada cancelamento a ensinou a se reinventar. Cada retorno a lembrou de que a persistência podia superar os contratempos. Os anos não foram glamourosos, mas foram fundamentais. Sua vida mudou em Language Not Registered for Generation, quando a MSNBC a convidou para analisar a corrida presidencial. Mais tarde, pediu que ela substituísse Keith Olbermann no programa Countdown. Ela não hesitou. Os telespectadores se conectaram instantaneamente com sua inteligência serena, seus longos monólogos narrativos e a maneira como ela destacava a história para explicar o presente. Quando insistiu para que a emissora lhe desse seu próprio programa, a porta finalmente se abriu. O The Rachel Maddow Show estreou naquele mesmo ano, e a atenção que antes a destacava agora iluminava sua carreira. A audiência disparou. Ela se tornou uma das vozes mais confiáveis do jornalismo americano, conhecida por sua clareza, profundidade e domínio firme em momentos de turbulência política. Language Not Registered for Generation. O sucesso da MSNBC era inseparável de sua presença. Ela expandiu ainda mais seus horizontes, escrevendo livros de sucesso como Drift e Blowout, narrando o aclamado podcast Bagman e contribuindo com reportagens para o The Advocate. Até mesmo sua participação especial como dubladora em Batwoman demonstrou a versatilidade de uma contadora de histórias que compreendia tanto política quanto cultura. Olhando para trás, sua carreira parece menos uma ascensão à fama e mais uma longa e determinada caminhada em busca de clareza. Cada revés a aprimora. Cada conquista amplia seu alcance, até que ela se tornou uma das poucas jornalistas cujo trabalho era capaz de influenciar debates em escala nacional. Depois de tantos anos imersa no turbilhão das notícias, Rachel escolheu um espaço à parte.
Sua casa tranquila e serena em Massachusetts. Escondida nas suaves colinas do oeste de Massachusetts, o refúgio rural de Rachel Maddow parece um santuário esculpido na calma. O acesso começa com um caminho sinuoso de pedra entre árvores antigas e jardins baixos, que leva a uma estrutura revestida de cedro que parece modesta por fora, mas se abre para um espaço moldado por aconchego, silêncio e propósito. Por dentro, paredes e tetos revestidos inteiramente de cedro dourado brilham sob lustres esculturais. O aroma da madeira suaviza o ar, enquanto um piso de pedra escura ancora o ambiente. No centro, uma piscina de imersão embutida emite um vapor suave, conferindo ao espaço a atmosfera de um onem privativo aninhado entre as árvores. Uma lareira minimalista de aço enegrecido estende-se ao longo de uma parede. Em frente a ela, bancos embutidos e roupas de cama simples ecoam a paleta de cores calmas do ambiente. Janelas amplas captam a luz sem expor o interior. E quando a grande porta se abre, o cômodo se dissolve perfeitamente na vegetação ao redor. Próximo dali, um pequeno estúdio e um jardim ampliam a sensação de refúgio. Cadeiras desgastadas repousam sob árvores altas, sugerindo manhãs tranquilas e noites serenas. O tipo de quietude ao ar livre que equilibra seu trabalho sob alta pressão. Esta casa não é uma ostentação de luxo, mas um refúgio deliberado. É o contraponto de Rachel Maddow à intensidade dos noticiários noturnos. Um lugar de pedra, madeira e silêncio onde o mundo recua e a vida se acomoda em um ritmo mais suave. O mundo dela se divide entre a calma e o ritmo pulsante da cidade. E a próxima reviravolta da narrativa nos leva ao seu apartamento em Manhattan. Um apartamento em Manhattan onde espaço, luz e o ritmo nova-iorquino convergem. Sem ruído ou ostentação. A casa de Rachel Maddow em Manhattan se abre como um capítulo tranquilo dentro do ritmo do West Village, onde antigas ruas de paralelepípedos suavizam as calçadas e criam uma rara sensação de privacidade. Este não é um espaço para exibição, mas um lugar para respirar. Um apartamento de 2 quartos e 2 banheiros, pertencente a um dos distintos condomínios residenciais do bairro, cada um com sua própria entrada privativa e um pequeno jardim que proporciona uma sensação de tranquilidade em meio à agitação de Nova York. Desde o momento em que se entra, a luz se torna a presença marcante do espaço. A sala de estar, Compagurated Language Not Registered for Generation Metros, é banhada pela luminosidade proveniente das amplas janelas voltadas para o norte, que se estendem por toda a parede. Tons neutros, cinzas suaves, cremes e madeiras claras criam uma sensação de luminosidade sem frieza. Toda a composição é ancorada pela dramática escada em espiral, um elemento escultural industrial que confere força e direção. Suas curvas metálicas guiam o olhar para cima e para baixo, direcionando a atenção para as camadas arquitetônicas da casa. Atrás da sala de estar, um cômodo secreto se revela. Este recanto isolado é íntimo, acolhedor e propositalmente silencioso, o tipo de ambiente ideal para leitura noturna ou uma sessão de cinema informal. Com paredes texturizadas em tons esfumaçados, uma poltrona cor de camelo, um sofá baixo e uma iluminação dourada suave, o espaço parece um recanto criado para descanso, reflexão ou simplesmente para se afastar do calor das notícias. É escuro na medida certa, quente na medida certa, perfeito para que os pensamentos se acalmem. Subindo alguns degraus, surge a cozinha. Uma mudança intencional de nível que confere à casa uma sensação natural de fluidez. A cozinha é espaçosa e iluminada, com piso de mármore, bancadas de granito, armários planejados e eletrodomésticos Viking e Sub-Zero de alta qualidade. Projetado para clareza e praticidade, o espaço equilibra beleza e funcionalidade. Próximo a ele, um bar embutido com 2 adegas climatizadas cria o local perfeito para relaxar antes de retornar à sala de estar principal. No andar superior, a luz volta a ser o destaque. Ambos os quartos são iluminados por clarabóias que ampliam o ambiente e suavizam todo o andar. O quarto principal combina tranquilidade com um luxo discreto. Paredes em tons de cinza suave, uma estante embutida em verde escuro, tecidos delicados e longas cortinas que caem como colunas de tecido silenciosas. Uma porta de vidro se abre para um terraço privativo voltado para o norte. Um refúgio raro em Manhattan, que oferece uma vista para a vegetação em vez do horizonte da cidade. O banheiro principal dá continuidade ao tema de calma refinada da casa. Revestimentos de pedra cinza em camadas percorrem as paredes em faixas horizontais, conferindo ao espaço uma sensação geológica e escultural. Uma banheira de imersão profunda.
Pias duplas, bancadas de pedra e um chuveiro com efeito de chuva se unem para formar um santuário que lembra um spa. O banheiro secundário, com seus azulejos fumê polidos como espelho, reflete a luz em padrões fragmentados, criando um efeito moderno, quase cinematográfico. O terraço, modesto, porém significativo, tem acabamento em pedra envelhecida e é emoldurado por grades de ferro. Alley. A luz da tarde incide de forma delicada, acariciando os vasos de plantas e suavizando a vista dos prédios ao redor. É o tipo de espaço onde se pode observar Manhattan em movimento sem ser arrastado por sua agitação. Esta residência, avaliada no segmento de luxo do West Village, é mais do que um endereço. Reflete uma vida que Rachel Maddow moldou intencionalmente. Luz para trabalhar, silêncio para pensar e recantos íntimos que protegem o lado humano de alguém que passa os dias navegando pelas tensões nacionais. A seguir, exploramos seus carros, os parceiros do dia a dia que dão suporte à sua vida. Coleção de carros. O Cadillac Escalade entrou na vida de Rachel em um momento em que sua agenda ficou mais pesada e longos trajetos se tornaram rotina. Ela o escolheu por seu espaço interno, seu conforto silencioso e a sensação de segurança que lhe proporcionava durante viagens noturnas pela cidade. A primeira viagem com o carro aconteceu em Nova York, com Susan ao lado, ambas rindo enquanto as luzes da cidade se estendiam como fitas brilhantes pelas janelas. Hoje, o modelo mantém um valor em torno de dólares americanos, language not registered for generation, refletindo fortemente como ele resistiu ao tempo. Em dias agitados, este é o veículo que leva Rachel para longe das luzes do estúdio, permitindo que ela respire fundo antes que mais um dia comece. E em seguida vem a Ford F-Language Not Registered for Generation, uma companheira feita para espaço, simplicidade e o ritmo constante das tarefas diárias. Ela a comprou num verão em que Massachusetts estava tão tranquila que dava vontade de se dedicar ao trabalho físico, em vez de às palavras. Numa viagem à beira-mar com um amigo próximo, carregando equipamento para um dia de pesca sossegado, a caminhonete ofereceu um tipo diferente de liberdade. Não a liberdade da linguagem, mas a liberdade de um horizonte aberto à frente. Este modelo continua sendo uma das picapes mais robustas em sua faixa de preço, em torno de dólares americanos. Language not registered for generation, dependendo da versão. Esses veículos refletem o equilíbrio que Rachel preza em sua vida. Uma mistura de movimento, rotinas tranquilas e a calma que encontra entre o trabalho e a vida pessoal. E a partir daqui, voltamos nossa atenção para o panorama geral, a fortuna e a trajetória financeira que moldaram a vida que ela leva hoje. Renda e patrimônio líquido, dólares americanos, language not registered for generation milhões. Essa é a fortuna que Rachel Maddow possui atualmente. Um valor que parece quase surreal quando comparado ao momento em que ela começou a ganhar apenas algumas centenas de dólares como co-apresentadora de um pequeno programa de rádio local em Massachusetts. Aquele pequeno cheque, esquecível para a maioria, foi o primeiro sinal de que sua voz poderia levá-la a um patamar mais elevado. Foi a semente de uma jornada financeira construída não com glamour, mas com consistência, intelecto e a obstinada convicção de que a verdade ainda importa. Sua carreira inicial permaneceu modesta até que a Air America Radio lançou o programa The Rachel Maddow Show in Language Not Registered for Generation. O salário na época girava em torno de dólares americanos por ano. Suficiente para viver, mas não para mudar de vida. Contudo, a exposição nacional criou algo muito mais valioso. A demanda. Seus comentários se tornaram mais incisivos, seu público mais fiel, e os produtores de televisão começaram a perceber o que os ouvintes de rádio já sentiam. Era uma voz capaz de acalmar uma nação em noites caóticas. Tudo mudou em Language Not Registered for Generation, quando a MSNBC lhe ofereceu um programa de televisão noturno e aumentou seu salário para $1 milhão anuais. Foi um salto à altura da responsabilidade que lhe foi atribuída. Noite após noite, ela apresentava explicações detalhadas, analisava as tempestades políticas e conquistou uma reputação de calma e clareza implacável. A virada financeira aconteceu em agosto de Language Not Registered for Generation. A MSNBC a contratou por $10 milhões por ano, colocando-a instantaneamente entre as pessoas mais bem pagas da televisão. Mas o novo contrato permitiu que ela trabalhasse menos, passando de aparições diárias para a apresentação de apenas um programa semanal durante Language Not Registered for Generation semanas por ano. Seu valor não estava mais atrelado às horas na tela, mas ao peso de seu nome, suas reportagens e sua capacidade de ancorar momentos nacionais.
E então chegou novembro de Language Not Registered for Generation, quando a MSNBC renovou seu compromisso com um contrato de Language Not Registered for Generation anos, pagando dólares americanos Language Not Registered for Generation milhões anualmente. O número é ligeiramente inferior ao pico de Language Not Registered for Generation, mas, na realidade, é muito mais expressivo. Reflete confiança, longevidade e o reconhecimento, por parte da emissora, de que poucas vozes exercem tanta influência. Essas fontes de renda, desde os primeiros pagamentos no rádio até os grandes contratos de televisão e os direitos autorais de livros, agora moldam uma vida mais tranquila, mais seletiva e inteiramente escolhida por ela. O que ela ganhou fez mais do que simplesmente proporcionar conforto. Isso lhe deu liberdade. A liberdade de escolher seus projetos, proteger sua privacidade e falar apenas quando sua voz tivesse peso real. E, uma vez que sua vida se estabilizou, ela voltou sua atenção para algo muito mais significativo. A bondade que queria retribuir à comunidade, a filantropia. Seu maior compromisso tem sido com a educação e a alfabetização midiática. Ao longo dos anos, ela doou mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares para programas que ajudam jovens a entender notícias, vieses e a verdade. Ela fez parceria com grupos como o News Literacy Project para financiar workshops, ferramentas digitais e bolsas de estudo para alunos em cidades carentes. O apoio à saúde tornou-se sua próxima vocação. Após perder uma amiga próxima para o câncer, Rachel contribuiu discretamente com dólares americanos Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation para a Planned Parenthood. Clínicas locais em Nova York e fundos de pesquisa focados na detecção precoce. Crescer com um pai que serviu na Força Aérea moldou sua compreensão de sacrifício. Na última década, ela doou dólares americanos para organizações como o Wounded Warrior Project e o Homes for Our Troops, apoiando programas de terapia e moradia acessível para militares feridos. O bem-estar animal continua sendo um de seus pontos fortes. Rachel investiu dólares americanos em abrigos na Califórnia e em Nova York, financiando operações de resgate, cuidados médicos e espaços seguros para animais abandonados. Todos esses esforços revelam uma mulher que doa discretamente, mas com propósito, deixando um legado de mudanças significativas e constantes. E a partir desses atos gentis de generosidade, a história se volta para seu mundo particular. A vida cotidiana onde ela encontra equilíbrio, calma e um espaço verdadeiramente seu. Vida pessoal. Nos últimos anos, Rachel Maddow se estabeleceu em um ritmo mais tranquilo do que o mundo imagina. Ela divide seus dias entre a cidade de Nova York e as colinas de West Cummington, Massachusetts, transitando quase sem esforço entre a intensidade de seu trabalho e o ritmo mais lento que compartilha com sua parceira, a artista Susan Mukala. A vida delas agora parece uma longa conversa entre dois lugares. Uma cheia de energia, a outra de silêncio. A maioria das manhãs começa da mesma forma. Rachel acorda cedo, muito antes que e-mails e notícias comecem a atormentá-la. Ela se alonga, se exercita e deixa a mente clarear antes que o dia fique barulhento. É um dos hábitos que ela usa para controlar sua depressão cíclica. Uma rotina sobre a qual ela já falou abertamente, na esperança de que possa ajudar alguém que esteja enfrentando a mesma dificuldade. Dormir o suficiente. Ela disse certa vez, muda tudo. E ela encara esse descanso com a mesma seriedade que qualquer tarefa. Quando está em Massachusetts, seus dias ganham uma textura mais suave. Ela e Susan leem na varanda, passeiam pela propriedade ou cuidam de pequenas tarefas tranquilas, a quilômetros de distância da política que ela analisa todas as noites. Rachel costuma escapar para pescar, uma das poucas atividades que lhe permitem parar o tempo, em pé à beira da água, com nada além de ar, céu e paciência. Ela sente seus pensamentos se acalmarem, tornando-se mais estáveis, mais gentis, mais administráveis. Seu círculo mais íntimo é pequeno por opção. Os amigos a visitam ocasionalmente, geralmente para noites simples. Refeições caseiras, longas conversas e pausas do ruído do mundo. Rachel não é do tipo que preenche a agenda por obrigação. Ela a preenche apenas com pessoas que lhe trazem calor humano ou tranquilidade. Viajar tornou-se algo intencional, e não frequente. Quando sai de casa, geralmente é a trabalho, para pesquisar para um livro ou para acompanhar uma história que exige ver o lugar pessoalmente. Mas, sempre que a viagem termina, ela retorna com gratidão à rotina que construiu com Susan. Aqueles que a protegem, a ancoram e tornam possíveis as longas noites na televisão. Hoje, a vida pessoal de Rachel Maddow não gira em torno dos holofotes ou da agenda.
Trata-se de encontrar estabilidade em um mundo que raramente desacelera e de escolher, a cada dia, os pequenos rituais que a mantêm centrada. Movimento, descanso, pesca, leitura e estar com quem ama. Se a história pessoal, delicada e poderosa, de Rachel Matto lhe tocou, deixe seu comentário abaixo e curta o vídeo para que eu saiba que você quer mais. E não se esqueça de se inscrever. As próximas jornadas nos levarão a novas vidas, novos mundos e histórias que valem a pena conhecer.